Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje, com certeza, falar sobre um assunto que vai interessar muita gente. Vamos falar sobre planejamento financeiro. Para isso, nós trouxemos aqui aos estúdios da TV Osasco o Pedro Orlandi, que é planejador financeiro da GFI, que é o Grupo Fechado de Amigos e Investidores. É uma modalidade relativamente adequada aos novos tempos, e vamos passar aí para o Pedro para iniciar já falando aí, em primeiro lugar, antes do investimento, Pedro, falar da formação, porque eu achei interessante que você não é propriamente um economista, você iniciou sua formação como publicitário, é isso? Isso. Bom, primeiro, prazer estar aqui conversando contigo, Paulo. Sim. O início da minha formação, vou dizer que eu tenho duas formações. Uma formação acadêmica, né, que começou em publicidade, comunicólogo. Você fez onde? Fiz FAAP. FAAP. Fiz FAAP. E a formação de empreendedor, né? Uhum. Então a minha história tem essa confusão. No meio já da faculdade, um amigo me convidou para montar um negócio com ele na área de impressão, na área de produção gráfica. E ali eu achei até que tinha uma relação, né, publicidade com produção gráfica e tal, embarquei com ele. Uhum. E a partir dali a minha vida sempre teve a veia mais empreendedora do que ligada a esse início da vida com a faculdade, né? É até interessante, né, Pedro, para a gente falar para o nosso telespectador, para os jovens que nos assistem, muitos deles com mais de 80 anos, né, já são mais jovens, quer dizer, jovens há mais tempo, né, que às vezes se espelham até nos nossos convidados para ter alguma referência, né? Nem sempre a formação acadêmica é a que leva para a formação de vida, né? E o empreendedor tem muito disso, né? O empreendedor é um camarada que fica testando as coisas, não? Concordo totalmente. Eu acho que o empreendedor é aquele cara que tem, de forma nata, né, a capacidade de perceber que alguma coisa pode ser feita de outra maneira, né? Uhum. Preferencialmente de uma maneira melhor, e tem o inconformismo de ir lá e fazer essa mudança. No caso do planejador financeiro, Paulo, não existe hoje ainda uma formação acadêmica. Se a pessoa quiser ser, ela vai ter que fazer, de alguma maneira, uma formação mais autodidata, procurando cursos fragmentados, né? Uhum. Fora do Brasil existe a formação do planejador. Aqui ele pode ser economista, mas o economista não necessariamente é um planejador financeiro. Uhum. Então, as matérias que a gente trata no planejamento financeiro vão além do investimento. Uhum. E a gente costuma dizer que 90% do trabalho é comportamento. Então, é ciência humana, é trabalhar os objetivos das pessoas, e não é simplesmente sentar com uma calculadora científica e ficar fazendo conta. Eu acho que o modelo de educação brasileira, às vezes, ele restringe um pouco, porque vamos imaginar, né? Outro dia nós estávamos discutindo num fórum de amigos que um engenheiro, né? O engenheiro ele tem toda aquela formação acadêmica, tal, mas é muito dirigido e de repente ele não tem. E depois, a hora que sair, a hora que terminar a faculdade, como é que ele vai abrir o seu escritório? Como é que ele vai fazer a administração Exato. dos projetos? Eu acho que deveria ter, pelo menos em todas as profissões, uma cadeira de empreendedorismo, independente do que for se fazer, mesmo que seja para a pessoa trabalhar, vamos dizer, numa grande empresa, uma formação específica, mas a formação generalista de um empreendedor, eu creio que deveria fazer parte da cadeira da maior parte das profissões. Bom, de novo vou concordar 100%, Paulo. Eu acho que às vezes as pessoas confundem o empreendedor com o dono do próprio negócio. Uhum. O empreendedor, eu acho que ele pode ser aquele cara que está na linha de produção, tocando ali um equipamento,
E, de novo, ele identifica que o turno dele pode ser feito de uma maneira diferente, operar aquela máquina de uma maneira diferente. E esse cara é um empreendedor. Diferente de eu quero ser dono do meu próprio negócio, e às vezes quero ser dono do negócio porque eu não gosto do chefe, eu não gosto da empresa onde eu trabalho, e aí eu saio para uma carreira de empreendedor, faço um investimento, seja numa franquia, num negócio realmente novo, e não tenho as habilidades do empreendedor, ou pelo menos ainda não desenvolvidas, né? Então, eu concordo contigo. Acho que a gente deveria explorar melhor esse tema, desde da formação básica, né? Falar de investimentos, planejamento financeiro, educação financeira, já desde o básico. No Brasil, a gente já começou a falar sobre isso. E trabalhar esse empreendedor de maneira que ele faça a evolução de qualquer coisa que tiver à frente dele, né? Seja como dono ou como executivo de uma empresa maior. Sim, para o nosso telespectador que tem um pouquinho mais de idade, que já passou aí na faixa dos 50, nós tivemos uma formação onde nos era cobrado um pouco mais a gente tinha que ir um pouco mais atrás, né? Hoje os filhos dessa geração, eles estão, por conta da violência, por conta de tanta coisa, esse mundo em transformação que a gente procura, né? A maior parte dos telespectadores também, tenho certeza, que ajudou a proteger, fazer aquela, segurando o filho ali, e muitas das vezes, ali nós impedimos até que tivessem passos a mais para passar algumas barreiras, né? Então, hoje, a superproteção que essa geração deu aos filhos tirou-os aí da realidade financeira, né? Então, hoje é comum você ver um jovem não saber o que fazer com o dinheiro, né? Isso é muito perigoso, não, Pedro? É perigoso, é muito comum. Vamos também fazer dar um desconto aqui, né? Alguns anos atrás, vamos lembrar lá, eu não estou nos 80 anos, mas já estou chegando nos 40. Então eu lembro ainda um pouco da hiperinflação. Então, numa época de hiperinflação, difícil fazer grandes planejamentos. Chegou a quase 100% ao mês, chegou a 80%. O planejamento era sair correndo para o supermercado para abastecer a despensa. Aplicação no overnight. Que no dia seguinte o teu dinheiro já não valia mais nada, né? Então, acho que a história do planejamento financeiro, da educação financeira é mais recente no Brasil, é uma coisa que as pessoas começam a se preocupar mais agora, e também tem a ver com a expectativa de vida. As pessoas hoje estão se surpreendendo ao chegar aos 80, 90, 100 anos. Eu gosto de brincar que a minha avózinha tem 94 e ela tem dor de ouvido. Então, assim, dificilmente ela teria conseguido se preparar lá atrás para chegar aos 94 com sobra financeira, né? Também tem a ver com isso que você comentou, Paulo, e aí eu volto na minha faculdade. Acho que aqui no Brasil a gente escolhe muito cedo a faculdade e com muito pouca visão de tudo que existe para se fazer, né? Eu fui fazer publicidade sem saber que existia a rádio e TV, sem saber que existia relações públicas, né? Então, acho que às vezes fora do Brasil, as crianças são orientadas ou incentivadas a conhecer mais coisas antes de se decidir ser matemático, ser biólogo, né? No Brasil é mais raro. O cara enxerga o quê? Engenheiro, advogado, médico, dentista, né? Existem muitas outras coisas que a gente pode fazer. É verdade, é um drama, viu, Pedro? Porque realmente, se a gente parar e pensar, né? Também, por que nós protegemos, né, os nossos filhos, a sociedade os protege? Porque o jovem aos 17, 18, 19 anos, ele já vislumbrar o que ele vai querer fazer para o resto da vida, uma profissão, é muito difícil, muito, né? Ele está saindo aí de um problema, está saindo de uma fase difícil aí, né, da adolescência, aqueles hormônios e tal, e ele tem que escolher se ele vai ser um planejador, um engenheiro, um publicitário, enfim, né? É realmente uma coisa para se pensar. É para se pensar. E aí, se por um acaso você, naquele momento da tua vida, tomou uma decisão que parecia a melhor,
mas depois se mostrou não ser a melhor, por que não se reinventar e descobrir uma outra coisa que você saiba fazer bem, que você goste de fazer bem, que te dê brilho nos olhos e você possa contribuir com outras pessoas, né? Você começou publicitário, pode pode fazer uma segunda faculdade ou se desenvolver numa outra atividade que às vezes nem existe formação formal acadêmica para isso, né? Que é o caso do planejamento financeiro. Também a gente tem que considerar o seguinte: a sociedade é muito dinâmica, né? Se nós pensarmos aí a década de 80, 1980 até 2000, aquela hiperinflação, não dava mesmo para você planejar, né? Então, acho que a partir com a estabilidade de 2000 aí, na virada do século, é que começa a gente ter essa possibilidade, né, de planejar, não? Sem dúvida. É daí para frente que a coisa no Brasil começa a ganhar corpo, né? As pessoas começam a perceber o valor de abrir mão de alguma coisa hoje para ter outra no futuro. E a importância de fazer isso, porque eu vou viver até os 100, né? Espero, tenho certeza disso, aliás, né? Vou viver até os 100. Vou viver até os 100 é ótimo, desde que eu tenha me preparado para isso, para não chegar aos 100 dependendo de filho ou dependendo de outra estrutura que não o meu próprio patrimônio. Seja o INSS que faz parte, seja imóveis que eu construí para locação, aí vai ser bacana, aí vai ser a melhor idade e você jovem há mais tempo, né? Como você colocou no começo do programa. É verdade, porque dependendo da época que a pessoa está na vida, ela tem... Quanto antes ele começar a planejar, na verdade, a sua aposentadoria, nem sei se dá para falar em aposentadoria, porque o empreendedor nunca vai se aposentar, né? Ele vai mudar o foco de atividade, né? Mas quanto antes ele começa a pensar, e aí aos 18, 19, 20 anos, que já começa a entrar no mercado de trabalho, ele pode começar a planejar desde cedo, não? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto antes você começar, antes você vai entender todos os aspectos que vão impactar esse teu planejamento e você vai ter o tempo a teu favor, né? A maravilha dos juros compostos vai começar mais cedo. Eu gosto de ouvir uma frase posso usar devo, né? À vontade, por favor. Referência aqui da fonte. Claro. Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP Investimentos, ele numa entrevista ele disse o seguinte, que dinheiro não traz felicidade, mas ele traz tranquilidade. Então, quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala que assim, não é mais aquele conceito de sentar na frente do sofá, pegar o controle remoto e ficar lá esperando o tempo passar. Não é mais o conceito de vestir pijama. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. É você ter a tranquilidade de saber que as tuas despesas, pelo menos as básicas, se possível um pouco mais do que as básicas, estão pagas pelo patrimônio que você construiu. De novo, seja os juros do investimento que você tem no banco, seja o aluguel dos imóveis que você construiu. Tendo dinheiro para pelo menos o básico, você pode escolher sentar no sofá e usar o controle remoto, ou ir pescar, ou, como eu brinco, estragar os netos. Né? Eu pretendo estragar os meus netos. Estou gostando de cuidar, de formar os filhos, mas se eu puder estragar os netos, se tiver uma sobrinha para estragar, eu quero. De novo, é uma questão de você ter patrimônio, ter tranquilidade para fazer as melhores escolhas. Talvez um dia eu fale, eu vou continuar trabalhando porque eu amo o que eu faço, mas eu vou trabalhar de terça, quarta e quinta. Segunda e sexta eu quero estar na praia. E nós precisamos quebrar esse paradigma do jeitinho brasileiro, que o brasileiro não se planeja sim, e nós estamos querendo ajudar a fazer isso. Por isso nós trouxemos o Pedro Orlandi aqui para falar sobre planejamento financeiro. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho vamos voltar com Invista, aprendendo com quem faz. Não saia daí. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando com o Pedro Orlandi, que é planejador financeiro da GFI.
Você pode até entrar lá no site www.gfi.com.br, você vai ver aí, está vendo aí no nosso gerador de caracteres, né? O Pedro vem falar para nós aí sobre uma coisa que é do nosso dia a dia, né? Que é investimento. Eu sei que nós estamos passando um momento que, se a gente conseguir pagar as contas, já é uma grande coisa, mas se sobrar um pouquinho de alguma maneira, mesmo que seja pouco, tem que saber como guardar, né, Pedro? Tem que saber como guardar. E vou colocar uma pimenta aí. Paulo, eu acho assim, o brasileiro hoje ainda está acostumado, e o brasileiro não, no mundo inteiro, o padrão é você justamente poupar o que sobrou, né? Muitas vezes isso acontece porque você justamente não sabe exatamente por que você está guardando, por que você está investindo, né? E quanto exatamente então você tinha que guardar para aquele objetivo, seja da aposentadoria, ou da troca do carro, do apartamento, da viagem, o que for. Uma vez que você estabelece o teu orçamento dentro de casa e esses planos de curto, médio e longo prazo, você vai estabelecer, olha, eu preciso poupar, por exemplo, R$100 para aposentadoria, R$30 para trocar de carro e R$20 para a viagem que eu quero fazer daqui 2 anos. Então você fala, eu preciso poupar aqui, sei lá, R$150, R$200 todo mês. Vai ter que sobrar. Então eu começo esse meu orçamento dizendo, eu ganhei X, poupei os 200 e agora eu acomodo meu padrão de vida. Isso às vezes é difícil de fazer, mas às vezes também é mágico. Porque o cara primeiro guardou e fica mais gostoso. Porque ele sabe, bom, esses R$200 aqui é da viagem que eu vou fazer. É do carro que eu vou trocar e é da tranquilidade financeira que eu vou ter na minha aposentadoria. Então, eu não posso mais gastar X seja com o cafezinho, seja com o plano de TV a cabo que ele assiste pouco, seja o que for, ele fica mais fácil fazer essa troca de abrir mão de uma coisa para ter outra. Mas o quanto antes eu entender aonde eu quero chegar, aí eu estabeleço o caminho e fica mais fácil fazer essa poupança. Se a gente perceber, é quase que uma mudança de conceito de poupança, né? Eu acho que no planejamento, eu tenho que pensar primeiro naquele, que não deixa de ser um investimento, né? Eu vou investir na minha viagem de final de ano, daqui a 2 anos, vou investir, como você diz, na troca do automóvel e tal, e esse dinheiro tem que estar guardado ali, porque se entrar no financiamento, entrar nos juros aí, quem vai ficar com a parte do leão é qualquer pessoa, menos a gente, né? Sem dúvida, menos a gente. Eu acho que, de novo, o planejamento financeiro, ele está ali para te auxiliar a realizar projetos. O projeto da tranquilidade financeira talvez seja o maior deles, mas no meio desse caminho, você tem várias coisas para realizar antes. Pois eu tenho um projeto grande com a educação dos meus filhos. Eu tenho uma cunhada e um sogro médicos. A chance de eu ter um filho que queira ser médico é grande. Então, se ele passar na escola pública, melhor ainda. Mas se ele não passar numa faculdade pública, eu preciso estar muito bem preparado para bancar essa faculdade. Isso é um projeto para mim. Se eu não começar isso agora que os filhos são pequenos, lá na frente não vai dar tempo. É verdade. Então, essa diferença de primeiro pagar os teus projetos, os teus sonhos, para depois acomodar o padrão de vida, eu acho que é uma coisa que muda a vida de muita gente. Conceitualmente é interessante e não é muito hábito do brasileiro. Eu acho que a própria mídia contribuiu, a facilidade do crédito, essa coisa do cheque pré-datado, que é uma invenção nossa, e outras coisas, acabaram levando muita gente a se endividar até o pescoço. Eu acho, uma outra coisa que eu acho realmente uma judiação, uma coisa que maltrata muitas famílias, são aqueles empréstimos consignados para os aposentados. Eu acho que é um benefício, tudo bem, para um socorro, mas usar aquilo, às vezes o parente usa aquele crédito ali e deixa um buraco tão grande que depois é difícil tampar, não? O crédito consignado, às vezes, é uma ferramenta ótima para a gente trabalhar até o redimensionamento, a reestruturação do endividamento da pessoa. Para né? Um socorro, para um né? socorro. Não um hábito. Mas né? não assim, já que você quer viajar, então crédito. Quer trocar de carro,
crédito. Daqui a pouco vai ter que pagar tudo isso. Uma hora vai ter que pagar tudo isso. E vai pagar mais caro do que se tivesse se organizado. Eu não sou totalmente contra, Paulo, vamos dizer, o financiamento em si. Não sou totalmente contra, acho que às vezes vale a pena, mesmo financeiramente, você sair de um aluguel para um apartamento, para um imóvel financiado. Se o cara precisa de um carro para trabalhar, dependendo da atividade, vamos supor um taxista, né? Se ele ficar poupando 10 anos para conseguir comprar o carro, são 10 anos que ele não trabalhou, né? Sim. Então fazer o financiamento ali é um financiamento produtivo. Não, mas você tem toda a razão. Eu sou contrário a fazer sem uma previsão. Sem dúvida. A gente e muita gente faz isso. Faz a dívida lá na geladeira, tem a dívida do automóvel, depois tem e aí depois não consegue, não cabe. Tem um tropeço qualquer, não tem uma reserva. Então, eu acho que é um grande mal que nós temos aí na economia, e é falta exatamente dessa educação financeira, né? Falta de educação financeira e assim, a gente vive numa sociedade consumista, né? Então, a gente quer consumir, quer coisas melhores, enfim. Mas acho que não sou totalmente contra, de novo, a questão do financiamento, mas sou totalmente contra, como você falou, quando utilizado para realizar projetos ou consumos que poderiam ser programados. E aí sair muito mais barato e sem correr o risco, de novo, como você falou, de cair numa situação parecida com aqueles filmes americanos, né, que o sujeito perde emprego, vai morar debaixo da ponte, porque tudo que ele tem é hipotecado, é financiado, então na hora que ele perde a renda não tem nada guardado, porque tudo que ele ganha é para financiar esse padrão de vida, e a hora que ele perde a renda, ele perde tudo. Ainda mais no nosso país, que tem uma dificuldade de barrar aí os ganhos. O que banco ganha em cima da sociedade é uma brincadeira de mau gosto, né? Porque muita gente não consegue esse ritmo. E os bancos têm tem os maiores lucros aí de qualquer empresa. Realmente um grande absurdo. Mas vamos falar de coisa boa, não vamos falar de banco, não. O que a GEFAI faz? Qual a bolsa de serviços, qual a cesta de serviços que a GEFAI faz? Bom, a GEFAI tem uma cesta de serviços grande, tá? Nós vamos falar de planejamento financeiro, mas a GEFAI tem outros braços que se relacionam com o planejamento financeiro. Então, a gente tem corretora de seguros, a gente tem uma empresa, uma área que incuba e acelera empresas, startups para empreendedores. A gente tem um braço de coaching. Então, de novo, às vezes a pessoa chega lá querendo mudar de vida, chega através do coaching e a gente vai agregar nesse processo dela o planejamento financeiro para ela fazer essa virada. E o inverso também é verdadeiro. Chega para fazer um planejamento financeiro porque está insatisfeita com a atividade ou com a maneira como ela está tocando a vida dela. E o segundo passo, às vezes, é ir para um processo de coaching, que é a pessoa se autoconhecer e aprender como sair de um ponto para outro melhor. Mas vamos focar no planejamento financeiro. Primeiro, planejamento financeiro, Paulo, são 6 etapas, 6 pilares. Então, primeiro, o processo de organização do fluxo de caixa, gestão financeira. Aquela história que a gente começou falando. Primeiro eu poupo, já sei o que eu quero fazer lá na frente. Então, primeiro eu vou poupar para esses projetos de curto, médio e longo prazo. E eu então preciso saber quanto eu consigo poupar sem grandes sacrifícios, pelo menos cortando aquilo que não é exatamente uma necessidade, né? Sem cortar lazer, cortando o desperdício, fechando torneira e ralo que está comendo meu dinheiro. Depois nós vamos fazer, então, se eu fiz essa parte bem feita, começa a sobrar dinheiro. E aí eu vou para a gestão de ativos. Aonde eu ponho o dinheiro que está sobrando? Eu ponho na poupança, eu ponho no CDB, LCI, LCA, faço previdência, não faço, né? Debêntures, enfim, uma infinidade de instrumentos. Está sobrando dinheiro e eu então desenho o plano de aposentadoria que a gente gosta de destacar como um grande projeto. Vamos falar de gestão de riscos. O brasileiro não é comprador de seguro e o seguro é um instrumento super importante do planejamento financeiro. Seja um seguro de vida para dar tranquilidade para os dependentes, para o próprio planejado, né? Quer dizer,
Se eu tiver uma interrupção na minha capacidade de trabalho, quem vai me bancar daqui para frente? Se é um médico e ele machuca a mão jogando bola, e ele é cirurgião, vai ficar, sei lá, 2 meses sem poder operar, quem que vai pagar o condomínio dele? É um drama. Vai provavelmente comer das reservas. As reservas eram para trocar de carro, trocar de apartamento e se aposentar. Não eram para cobrir 2 meses que eu machuquei a mão jogando bola. Tá? Um advogado, às vezes, por um erro de uma pessoa da equipe, ele pode causar um prejuízo para um cliente, esse cliente vai cobrar o ressarcimento do prejuízo e, de novo, isso vai impactar o planejamento financeiro dele. Então, gestão de riscos é falar de seguro de vida, de seguro de responsabilidade civil, seguro de atividade profissional, tá? Tudo isso vai impactar. Depois nós vamos falar de tributos, como é que a gente pode, não vamos eliminar nenhum tributo, mas como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais razoável, né? sem desperdício, sem pagar 2 vezes o que eu podia pagar uma vez só. E planejamento sucessório. Então, em alguns casos, é o sujeito que já constituiu o patrimônio e ele está preocupado como é que eu vou passar isso para a próxima geração. Se eu vou fazer doação, se eu vou constituir uma empresa e vou distribuir cotas dessa empresa para os herdeiros, que tipo de cláusula eu quero colocar dentro dessa empresa. Então, vai desde da pessoa que está no início da formação do patrimônio, precisa aprender a fazer sobrar dinheiro no final do mês, até alguém que já constituiu um bom patrimônio e está pensando nas próximas gerações. Pedro, o nosso telespectador que está nos assistindo, que vai entrar aí no site da GFI, né? E ver como é que funciona a empresa e tal, qual é o perfil da pessoa, qual é o perfil do cliente da GFI? São só os grandes investidores, os grandes detentores de posses, ou o pequenininho que está iniciando também pode ligar lá, fazer a sua consulta? O pequenininho pode ligar. Pequenininho, a gente gosta muito de trabalhar com ele. A missão da GFI, Paulo, isso é missão verdadeira, é de essência. Tá? Quem for conhecer lá o nosso trabalho vai ter essa percepção. É democratizar o planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele existe no Brasil hoje, mas ele está segmentado, ele está restrito justamente a esse cara grande que acessa a estrutura do planejamento financeiro via segmentação de private banking, acima do que a gente está mais acostumado os segmentos de varejo tipo Select, Personalité, dos grandes bancos. Tá? Sim. Então a ideia é democratizar esse planejamento. O pequenininho a gente vai ajudar a começar a caminhada dele, o grande a gente vai ajudar a otimizar a estrutura que ele tem. Mas o pequenininho, no mínimo, educação financeira a gente vai promover de forma gratuita. Legal. Pedro, foi um prazer falar com você, eu tenho certeza que nosso telespectador gostou muito, né? Se você gostou, mande aí a sua mensagem para contato@tvosasco.com.br. Nós vamos ficar felizes em eventualmente responder em outro programa. Mas chegamos ao final do nosso programa, fica aí os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Bom, de novo, muito obrigado, Paulo. Foi um prazer esse bate-papo. Parabéns pelo programa. E para os teus telespectadores, fiquem à vontade, de verdade, para procurar a gente, para tirar dúvida e participar do que a gente chama de membro do grupo, de forma gratuita, pelo menos aproveitando a parte de educação financeira. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus que nos permite estar aqui conversando com você toda semana, entrando em seus lares. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e continue na programação local aí da sua cidade. Um grande abraço.